Olá, mãe! Que prazer estarmos aqui para essa noite tão esperada. Espero mesmo, mãe, que nós possamos aproveitar essa noite. E com certeza o Padre Bruno vai trazer muita alegria. Tenho que confessar que o pessoal da mídia fez com que eu risse muito na tarde de hoje. Ouvia notícias ruins na televisão e ria. Gostaria de agradecer pela princesa que fizeram comigo hoje. Eu fiquei muito chique naquela propaganda da mídia. E mais lindo ainda foi quando eu vi o Padre Bruno, que eu mandei para ele, e ele entrou na brincadeira e mandou outro para mim. Então, estou feliz por esta noite. Outra coisa que durante o dia a gente sempre vai rezando, perguntando ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer para a noite de hoje? E hoje foi um dia muito interessante, porque eu acordei com a palavra do Efésios 6. E Efésios 6 diz, fortalecei-vos no Senhor, no poder da sua força. Olha que lindo, mãe, a gente poder se fortalecer no poder do Senhor. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais dar conta das ciladas do inimigo. E aí eu tenho que agradecer ao Senhor, porque Ele já começou lembrando-me do que eu tinha que fazer. Revestir-me da armadura do cristão. A Cris, que vocês estão acostumados a rezar o terço com ela aí, tirou a palavra de 1 Macabeus 3. E eu fiz questão de trazer a palavra da Cris, porque anotem aí para vocês poderem ler depois. 1 Macabeus 3, versículo 44. Olha, mãe, o que ele está dizendo para nós diante das notícias que nós estamos ouvindo hoje. Convocada a assembleia, decidiram ficar preparados para a batalha e começaram a orar, suplicando a Deus por piedade e compaixão. E é isso, mãe, que eu quero te convidar. Que nós possamos agora, enquanto o Padre Bruno, ele está terminando o terço e já vai entrar aqui conosco. Espero que eu ache o Padre Bruno aqui fácil. A hora que ele aparecer aí, vocês vão me avisando, tá bom? Jerusalém estava despovoada. Olha o que nós estamos vendo aqui. Nós estamos com as cidades como um deserto. Nenhum de seus filhos nela entrava ou saía. O seu santuário estava calcado. Estrangeiros ocupavam a cidadela. E embaixo vem dizer o seguinte: os judeus reuniram-se e foram a Masfa, perto de Jerusalém, onde havia outrora um lugar de oração para Israel. Jejuaram naquele dia, vestiram panos de saco e cobriram de cinza. Por isso, mãe, eu te convido mesmo a abrir o seu coração e entrar nesse jejum. Já localizei Padre Bruno aqui, graças a Deus. Não vou passar perto, Padre Bruno. Mas eu já vou te convidando para que você... Ei, meu amigo! Deus abençoe! Um abraço apertado, Padre Bruno! Deus abençoe, amadas mães! Ô, Padre Bruno, quando saiu a palavra para nós, eu não sabia que só ia ter uma passagem pelo hospital hoje para tomar soro. É isso aí que aconteceu? Eu fui fazer os exames, mas está tudo perfeito, tudo maravilhoso. Então, padre, a palavra que saiu aqui para nós é que a cidadela está vazia. Não sei se o senhor já tinha escutado, mas é 1 Macabeus. Macabeus. Isso, 3. E ele convoca o movimento de mães a jejuarem,
a tirarem as roupas de festa e cobrir a cabeça de pó. E com isso, Padre Bruno, eu passo a palavra para o senhor. O senhor disse que deixaria o Espírito Santo nos conduzir. Não é verdade? Estou aqui de coração aberto nas suas mãos, junto com todas as mães. Primeiramente, eu agradeço a Deus por esse momento de graça, de estarmos juntos, em comunhão, em oração. Para quem não me conhece, eu sou o Padre Bruno da Canção Nova. Estou na Canção Nova da Missão de Brasília. Aonde vocês estão aqui é na Capela Online São Bento, onde tenho como intercessor e que tem sido um tempo de muita graça. E quero pedir a você, abra o seu coração para a palavra proclamada. Deus dá a direção e com a direção dada, as graças acontecem. Eu peço que nesse momento agora, você possa já preparar o seu coração e deixar ser envolvido pelo Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu. Eu servirei, eu servirei, Senhor, ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Peça isso com vontade. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. E eu convido a Ângela, junto com todas as mães, a rezarem assim. Vinde, Espírito Santo. Reza, Ângela. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o seu Espírito. Amém. Eu quero pedir que a Ângela leia mais uma vez 1 Macabeus, para as irmãs, para as mães, para os amigos que acabaram de chegar agora. Escuta a palavra proclamada para que possa adentrar no teu coração. Proclama mais uma vez 1 Macabeus, Ângela. Ô Padre, eu estava só esperando o senhor, porque nós estamos reunidas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Desculpa, Amém. Esqueci. Mas a palavra é Macabeus 3, versículo 44, que ele começa o seguinte: convocada a assembleia, decidiram ficar preparados para a batalha. Começaram a orar, suplicando a Deus por piedade e compaixão. Jerusalém estava despovoada como um deserto. Nenhum de seus filhos nela entrava ou saía, e o seu santuário estava calcado aos pés. Estrangeiros ocupavam a cidadela.
Ali se instalaram os gentios. Foi desterrado de Jacó todo prazer. Não se ouvia mais a flauta nem a cítara. Os judeus reuniram-se e foram para Masfa, perto de Jerusalém, onde havia outrora um lugar de oração para Israel. Jejuaram naquele dia, vestiram panos de saco e cobriram de cinza as cabeças e rasgaram as suas vestes. Abriram o livro da lei para consultá-lo. Nele, perguntando: Palavra do Senhor. Não precisa mais nada. Mais do que a palavra que está proclamada, toda a firmeza da palavra que nos convoca. Na verdade, nós estamos vivendo uma grande convocação. Ao decorrer de todo esse tempo de quarentena, eu tenho falado muito isso aqui na Capela Online São Bento. Não estamos vivendo os fins dos tempos ainda. Não se preocupa com, já é os fins dos tempos. Não, nós somos convocados para um tempo de treinamento. A quarentena, ela tem sido um treinamento. Porque quando ela acabar e voltarmos para as nossas cidades, para os dias, as nossas atividades, nós teremos um olhar visionário diferenciado. Nós vamos voltar para as atividades, mas não voltaremos como que outrora, como antigamente. Voltaremos diferentes. Homens novos, revestidos da graça de Deus. Eu digo que foi uma grande permissão de Deus essa quarentena. E quando nós entendemos que nós estamos sendo treinados, que não é confinamento, nós não estamos presos. Não! Nós estamos sendo treinados para combater o bom combate. Por isso que nós precisamos entender o combate pela fé. Antes da Ângela ler Macabeus, o Padre Bruno já estava online, porque eu acabei o texto e já entrei. Eu não sou filho de britânico, mas eu sou muito pontual nas horas. E eu entrei automaticamente e vi quando você fazia a leitura de Efésios 6. E a nossa luta não é contra homens de carne e sangue. Este tempo que nós estamos vivendo, essa convocação, primeiramente é para quê? Para que nós voltemos o nosso olhar para Jesus Cristo. Estávamos afastados, estávamos como que perdidos. Tantas coisas, tantos afazeres, tantas reuniões. Uma das coisas que eu mais estou tocando neste tempo, e tenho achado até assim, meu Deus, realmente é o Senhor que faz. A quantidade de cancelamentos de agenda. Nós não tínhamos tempo para nada. E agora, diante do caos que se vive, porque existe um fato, não adianta fazer de conta. Existe um caos social, econômico, que nós temos que abrir os olhos. Mas nós estamos agora vendo o que realmente é o essencial. E aí, quando eu entendo o essencial, eu me revisto. Tanto é que a palavra de Macabeus fala o quê? Imagine você cobrir-se com cinzas, colocar um saco na cabeça. Ou seja, é deixar tudo que passa de lado. E enfrentar e combater, né? E falar isso no grupo de mães que oram pelos filhos, que são mães bonitas, elegantes, que gostam de fazer a sua maquiagem, puxar o cabelinho. O Senhor está falando até isso, olha, calma. É tempo de ser convocada. Essa convocação é para quê? É para nós voltarmos ao essencial e proclamarmos a nossa vida. Jesus Cristo é o Senhor. Como eu tenho tocado, e aqui eu quero falar da minha realidade, como eu tenho tocado nessa beleza de ver que eu fazia tantas coisas, mas onde está o essencial? Eu quero ficar agora no essencial.
E no essencial eu tenho que estar revestido da armadura de Deus, com a couraça, com o capacete, para proclamar Jesus. Eu não vejo a hora de poder sair pelas ruas do mundo afora. E assim como João preparou o caminho, eu e você, nós temos que ser o quê? A voz que ecoa não mais num deserto. Como tem sido uma bênção esses meios de comunicação. Ainda ontem, um padre amigo, ele falava assim: padre, eu quero muito agradecer a Deus a Canção Nova. A bênção que é um meio de comunicação. E olha, quantos anos o padre Jonas fala de comunicação. Quantos anos se Verdade, fala de padre. meios. Hoje nós temos a graça da internet. Imagina quando nós imaginávamos que às 18h45 estaríamos com quase 2.000 pessoas falando. E quando nós falamos em número, nós não estamos falando em Ibope, nós não estamos falando em crescimento de um Instagram, não! Nós estamos falando de uma convocação que foi feita para se revestir da graça de Deus e proclamar Jesus Cristo ao Senhor. Eu quero dizer para você, mãe, porque se entrou outros, aqui seja muito bem-vindo. Pais, filhos, que são todos em casa, muito bem-vindo. Mas eu quero me dirigir para você, mãe. A mulher sábia, a palavra de Deus diz isso. Ela edifica uma casa. Peça a graça da sabedoria. Se revista da sabedoria. Dobre os joelhos. É tão lindo. Quando eu conheci o movimento Mães que Oram pelos Filhos, uma das frases que mais fica no meu coração é quando diz: mães e joelhos, filhos de pé. Isso não é só frase chavão. Isso não é só para colocar na camisa. Isso não é só para colocar no Instagram. Não. É na vida. Mães e joelhos, filhos de pé, revestidas da graça de Deus, proclamando na autoridade. É engraçado que a palavra termina em Macabeus. A palavra foi aberta, né? Como é que é o último versículo aí? É o seguinte: abriram o livro da lei para consultá-lo. Nele, procurando que os gentios perguntavam as imagens de seus ídolos. Ou seja, a palavra tem hoje, nós temos acesso à palavra. Toda a instrução do cristão, do católico, do praticante. Ou seja, é tempo de tirarmos a Bíblia dos armários, a Bíblia que ficava nos enfeites das casas, e trazermos ela para nossa mão como armadura e praticar a palavra do Senhor. Nesse último livro que eu fiz das frases agora, que saiu essa semana, frases cheias de graça, eu escrevi assim: Bíblia na mão, cristão com unção. Bíblia na gaveta, palma pro capeta. Verdade, Bíblia tem que estar na mão. Revestir da graça de Deus para anunciar. O que mais o movimento das mães que oram pelos filhos nesse tempo, ao sair deste tempo de treinamento, que nós estamos sendo treinados, é para quê? Para que quando saímos disso, possamos proclamar com alegria. Eu vou falar a você com toda a paz do meu coração, Ângela. Eu acho que eu já cheguei a mais de 16.000 e-mails que eu tenho recebido. Eu não estou dando receber. As na porta de muitas pessoas. E é preciso que nós proclamemos a luz do mundo, proclamemos a esperança. A nossa luta não é contra nós. A nossa luta é contra... Oi. O Padre Bruno, quando saiu essa palavra, e foi justamente nessa live com o Senhor, eu gostaria de lembrar uma cena do Senhor comigo, na Canção Nova, quando o Senhor me pegou aqui pelo cangote, me sacudiu, me tirou do chão e me sacudiu e falou assim: cadê a intercessão do movimento? Padre, nesse momento eu vejo que Deus quer a mesma coisa, que o Senhor pegue a gente pelo colarinho, porque eu tenho uma preocupação com essa pandemia. Será que realmente as pessoas estão treinando, Padre? Eu sempre achei que eu era competente.
Eu enfrentava as mães na Canção Nova, ia para os encontros, nunca reclamei das viagens. Padre, como foi difícil eu acostumar a não fazer nada. Como foi difícil aprender a mexer com a internet. Eu transpirava aqui, padre, mas assim, igual um porco na beirada da churrasqueira. Por quê? Porque eu descobri que eu preciso do controle das coisas. O dia, no domingo, quando eu entreguei ao Senhor toda essa minha necessidade de controle, eu comecei a acalmar, a fisionomia começou a ficar tranquila e as pessoas mandando. Então, padre, é isso que eu peço para o Senhor nessa noite, com toda a autoridade de pai. Eu, como fundadora do movimento, eu entrego nas suas mãos para que o Senhor pegue a gente pelo colarinho, porque senão vamos sair todo mundo desta pandemia como nós entramos. Porque E é essa, Ângela, a minha grande preocupação e angústia. Nós não podemos acabar essa pandemia e quando voltar, eu até estou tendo um certo receio de falar a palavra voltar, porque nós não podemos voltar para o normal. O normal é que estava errado. Nós não podemos, quando tudo isso passar e quando nossas atividades voltarem, o cotidiano da vida, nós não podemos falar, olha, foi uma bênção para mim, olha, eu emagreci 20 quilos. Olha, esse tempo foi maravilhoso. Eu não estou falando de coisas. Eu estou falando da vida espiritual, do ser de Deus, do ser revestido da graça, Ângela. Para enfrentar, porque quando realmente o combate começar, se neste tempo que foi permissão, em nome de Jesus, coloquemos isso em nosso pensamento e nosso coração. Deus, não foi Ele que fez o Covid-19. Não, mas de todo mal Deus tira um bem. Ele extrai algo muito maior do que nós imaginamos. Então, neste tempo de permissão de Deus, é tempo onde Ele nos permitiu para treinar. E treinar o quê? A nossa vida de oração, o nosso ser intercessor, o nosso momento da palavra, de proclamarmos, de mergulharmos. A importância e a valorização da Santa Missa, que muitas vezes nós íamos de qualquer jeito. Eu tenho recebido mensagens de pessoas que, para participar da missa pela internet, inclusive o Dom Sérgio, nosso cardeal aqui, que foi transferido para Salvador, mas ainda está em Brasília, tem dito isso. A missa não é virtual, é online. Porque quando nós falamos algo virtual, pode parecer algo que é virtual, que não existe. E a missa online, não. Nós aqui colocamos no altar, eu fiz questão de manter a vela como vela e não aquelas que a gente coloca a cera, né? Que coloca, eu esqueci agora a lamparina, mas eu fiz questão de mostrar a vela para mostrar a vida. Isso aqui não é virtual, é vida. Tem fogo, tem movimento. Então, nós estamos sendo treinados para quando tudo isso acabar e na realidade da vida estivermos, a valorização da Santa Missa, a valorização. Tem gente que está falando assim, eu não vejo a hora de acabar para eu poder sair de casa. Mas sair de casa para quê? Qual é o objetivo? Qual é a meta? Quais são os focos que foram colocados? Então, eu quero dizer para é preciso nós entendermos que somos convocados nesse tempo. E nunca se teve na história da igreja um momento tão fecundo e oportuno em comum acordo, porque nós não estamos vivendo um caos no Brasil. Não é um caos na Itália. Não é um caos, não, é no mundo. O mundo parou. E o mundo parou para quê? Para proclamar Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, nós estamos sendo convocados para sermos treinados. Esses dias eu falava algo assim. Imaginemos, numa linguagem figurativa,
uma pessoa que ela é alistada para ir para a guerra. Antes, por um treinamento. Então, ninguém vai para uma guerra sem ser treinado. Existe um treinamento antes, nem que seja para saber manusear a arma de fogo, para ir para o ataque. Nós estamos sendo treinados. E se você estiver perdendo a oportunidade desse treinamento, na hora que a guerra chegar, e a guerra que eu falo é a guerra espiritual, você pode não dar conta. Então, esse é o momento da graça. Pode falar, amada. Ô padre, e isso ficou muito claro nas nossas orações. A Giana, que é responsável pelo serviço de súplica, também tirou uma palavra falando do combate espiritual e falando da vitória. E eu fui procurar o conceito de combatentes na fé. E eu achei muito interessante. Combater o bom combate da fé significa que estamos firmemente ancorados na palavra, no poder do Espírito Santo, considerando mortos os nossos sentimentos e o nosso raciocínio humano, não deixando o pecado governar em nosso corpo mortal. Isso ficou muito forte para mim, padre, porque, olha, tudo contribuiu como que Deus fala quando nós estamos em oração. A Giana no Pará, eu aqui em casa, a Cris na casa dela, e Deus falou igual, porque Deus não tem duas palavras quando a gente escuta. E aí, combater na fé, a gente vê que as pessoas, quando falam que tem que estudar a palavra, mas estudar a palavra é muito chato, né? Não. Por que não é, Padre Bruno? Não é porque aqui está a fonte de toda cura e de toda libertação. Eu tenho alguns livros escritos, mas nada mais do que a Sagrada Escritura. Quando eu digo que a Bíblia é na mão, cristão com unção, não é só ela estar na mão, mas ela ser manuseada. Eu tenho algumas Bíblias. Essa daqui é a que eu faço o meu estudo. Olha como ela está acabadinha. Ela está bem velhinha. Essa aqui é que tem marcado umas coisas. Tem a outra pequenininha. Nós temos que estar procurando, porque se nós não formos, diz a palavra de Deus, Mateus capítulo 7, o homem sábio é aquele que alicerça a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra do Senhor. Neste tempo de treinamento, e aí me permita uma coisa, eu vou falar também com toda tranquilidade. Não está sendo treinado quem não quer. Porque, olha, neste tempo, tem live até ensinando a fazer arroz. É verdade. Fazer arroz, tem live ensinando. Tem live para tudo que é lugar, de todos os gostos. Tem padre que celebra 20 minutos, meia hora, 3 horas. Tem para tudo que é gosto. Não está sendo treinado quem não quer. E outra coisa, não venha com desculpa que não está tendo tempo, porque dentro de uma casa tem tempo para tudo. Aqui em casa também a gente vive a experiência. A gente não tem aqui o almocinho feito, não. Sou eu, Leandro, que a gente tem que estar se revezando. Vou para a cozinha. Outro dia eu liguei e só estava lavando roupa, não foi? E se eu não lavar, tu vai lavar? Vamos mandar para mim? Eu vou lavar as minhas aqui. Entendeu? Tem que saber dividir, né? Tadinha da máquina de lavar, não aguenta mais, bichinha. Quando sair, acabar a quarentena, ela vai sair gritando no meio da rua. Tem que se dividir para tudo. Não faz quem não quer. É cansativo, eu sei, comprar uma mãe. Tem os afazeres de casa. Eu sei que agora tem o home office, tem o home school, tem o home não sei o que lá, é home tudo, né? Porque é mãe dando aula, é mãe trabalhando. Eu entendo. Mas se a gente organizar, dá. E neste tempo de treinamento, nós temos que ser disciplinados. Eu me lembro uma primeira live que eu fiz aqui em casa. Eu fiz assim, falando sobre a organização do tempo. Porque teve gente já que estava achando que estava de férias. No início, né, padre? Pelo amor de Deus, não foi férias, não é férias. Não pode ser. Então, faz um planejamento, organização. Eu falava aqui em casa essa semana, Leandro, que eu percebi esses dias que eu fui sentindo um certo
assim, eu já estava não acordando com a vontade que eu estava. Com bom humor. Eu falei isso semana passada. Vai batendo no nosso coração. A Vai gente é dando uma gente. angústia no coração, né? Não, e assim. Aí o que acontece, eu percebi que meu corpo pedia. Ontem eu acordei com tudo, já fui botando feijão no fogo. Aí até errei na mão, porque veio uma pimenta no negócio, eu botei, ficou apimentado. Mas eu acordei porque eu fui percebendo o quê? É papel do inimigo também, querendo o quê? Esmorecer, que a gente esmoreça, desanime, se desarme. Então nós temos que estar atentos, vigilantes. Eu nunca pensei na minha vida, você nunca pensou na sua vida, nós nunca pensamos em estar vivendo isso. Quando você ligava para mim hoje, eu estava indo para uma reunião na casa de missão da Canção Nova, junto com o meu tripé, para organizar as coisas, porque nós vamos ter que reinventar tudo. Nós não vamos conseguir tão cedo fazer encontros de aglomeração aqui em Brasília, não temos como. Existe um fato. E o que fazer? Ficar de braço cruzado e chorar? Não. Reinventar, pensar, pedir a Deus, ao Espírito Santo, sabedoria. Mas interessante que eu estava com a máscara, e quando eu saí do carro para ir para a casa de missão, e olhando para aquele povo de máscara, eu falava, meu Deus, eu nunca pensei na minha vida que eu ia estar vivendo esta cena. Eu me lembro quando eu fui no Japão, há uns 10 anos atrás, que eles usam muito a máscara. E eu achava aquilo um absurdo. E hoje nós estamos vivendo isso. É um fato. E o que é que vai nos dar a fortaleza? Entender que houve uma convocação, e toda convocação exige uma resposta, porque todos foram convocados. Vai quem quer. Então nós estamos aqui, você está aqui. E uma vez que nós estamos aqui, nós vamos ser treinados pela força da palavra e pedir a graça de combater o bom combate pela fé. Porque não é arma visível, são armas espirituais. São armas que vai nos alimentando. Um exemplo, o Papa Francisco, Ângela, e para o movimento Mães que Oram, com certeza vocês fazem isso muito bem, mas intensifiquem mais. O Papa pediu para o mês de maio, dentre tantas orações, rezar o Santo Terço. Estamos fazendo, padre. Rezar muito o Santo Terço, colocar o terço em oração. Eu estou rezando aqui os 30 dias com Nossa Senhora, no último mistério, antes de contemplar, seja qual for, gozoso, doloroso, luminoso, antes de rezar, a gente fala 10 vezes, pelo fim da pandemia, pelo fim da pandemia, pelo fim da pandemia, e a gente vai 10 vezes, para que a gente possa se revestir dessa graça. Então, é se revestir das armaduras espirituais e entender que não é na hora do Padre Bruno, não é na hora da Ângela, não é na sua hora, é na hora de Deus. O que eu mais peço é que ao votarmos, não votemos para o normal. O normal é que estava errado. É preciso votar diferente. E voltar para o normal, padre, por exemplo, eu nunca tinha entendido o livre-arbítrio de Deus, né? E hoje eu vejo o quanto é importante a gente ter liberdade de ir e vir. O problema não é ficar em casa, porque eu adoro a minha casa, mas é não ter liberdade de ir e vir. Outra coisa que eu acho que é importante a gente avaliar, porque a gente quer comprar as coisas, quer trabalhar para comprar. Quanto eu fiz isso na minha vida? E hoje as pessoas estão morrendo pela falta de ar, que não custa nada. As pessoas, quando via alguém com máscara, achavam que é bandido. Hoje nós estamos tendo que usar máscara. A única hora que eu saio é para caminhar de manhã, com a Adilson, quando não tem ninguém na rua. E eu e ele começamos a prestar atenção, porque eu sou muito sorridente. Mas eu nunca falei bom dia. E aí, há um tempo, eu comecei a passar por as pessoas e sorria, mas esqueci que eu estava de máscara. Eu estou aprendendo a dar bom dia, padre. Para o cara que está limpando a rua. Olha quantas descobertas eu tenho feito. E eu pergunto para você, mãe, o que você está sendo treinada?
né? Eu vi uma entrevista da filha de um presidente de um banco famoso que morreu agora, e ela falando, meu pai guardou dinheiro a vida toda e morreu de falta de ar. Então, é aquilo que a gente fala, não adianta você ficar. A gente tem que combater. E combater como, padre? Tudo isso. E você falou algo muito interessante agora. Estamos vivendo um momento onde não existe rico, pobre, bonito, feio. Todos precisam da mesma coisa. E eu tenho feito muito essa analogia. A falta de ar que o Covid vai movimentando é a falta. O que é que faz dar vida? Uma das passagens belas é quando na criação fala o sopro de Deus e criou. A falta de Deus no mundo estava causando uma falta de ar, mas as pessoas não estavam dando conta. Verdade. Nós podemos ter tudo, mas se não tivermos Deus, nós não temos nada. Este tempo, onde os valores estão diferenciados. Ângela, 3 coisas eu quero dizer para vocês que eu não quero esquecer. Primeiro, um sonho que eu tive, muito lindo, logo no início, quando eu sonhei o Papa Francisco vindo numa cadeirinha de roda, num microfone, e pediam assim, na verdade anunciavam que a gente precisava ligar a TV Canção Nova ao meio-dia. Não lembro qual era o dia. E aí o Papa aparecia na TV, numa cadeirinha de roda, e ali naquele momento ele anunciava: o vírus foi sanado da terra. Podem sair das suas casas. Tomo posse. É um tempo novo. E aí no sonho, o que é que eu visualizava? Nós abríamos os portões das nossas casas e nós saíamos. Ninguém saía de carro, ninguém saía de bicicleta. A gente saía a pé pela rua. E era muito lindo porque a gente saía a pé e um ia se abraçando com o outro sem nem conhecer. E um olhava e dizia: vencemos, Deus te abençoe, que bom, e abraços, e mais abraços. E aí eu acordei com aquilo no meu coração, comecei a rezar, e aí me veio que seja um sonho profético. Para quê? Para que nós voltemos ao essencial. Ter tudo é ter Deus. Isso basta. E aí, quando eu volto a falar do essencial, das 2 outras coisas, quando nós tivermos a oportunidade de voltar, eu volto a dizer pela 4ª vez, cuidado com essa palavra voltar. Não podemos voltar ao normal. Temos que voltar diferente. Deixa eu só falar uma coisa com o senhor desse voltar, porque como eu sou da área de RH, os grandes filósofos brasileiros, Sim. ateus, né, têm dito que nós vamos voltar e vai continuar tudo a mesma coisa, porque o ser humano, diante de uma situação caótica, ele recolhe. Quando volta ao normal. Escutando esses gurus do RH, eu sei que eu convivi muito com eles aqui por causa da Associação Brasileira, e eu digo assim, falta Deus. Porque onde tem Deus, nós estamos aqui investindo o meu tempo, investindo o tempo do Senhor, não é à toa, não é porque a gente quer aparecer na telinha, não, porque só nós sabemos a angústia que é isso. Mas nós queremos ser diferentes. Dá valor. Dá valor. O valor que precisa ser dado, Ângela. Quando tudo isso acabar, quando nós pudermos voltar para o dia a dia da nossa vida, nós voltaremos diferentes, porque um abraço não vai ser mais o mesmo. Um Deus te abençoe, um eu te amo, não vai ser a mesma coisa. Lindo vai ser também, porque tem pessoas que estão descobrindo coisas maravilhosas em suas casas. Tem gente que está vivendo coisas em casa que nunca viveu. Inclusive estão descobrindo filhos, mães que deixavam os filhos na escola, com babá, com tudo que tem direito. E é por isso que eu digo, é por isso que eu não tenho medo de dizer que nós não voltaremos do mesmo jeito. Não voltaremos para o normal.
nós vamos voltar homens novos, mulheres novas para o mundo novo. E esse mundo novo não é que vai vir uma bomba, pum, aí vai criar coisas novas. Não, sou eu, Padre Bruno, e é você. Somos nós. Você falou algo muito forte, Ângela. Nós não estamos aqui. Gente, existe um cansaço humano. Eu estou desde o dia... Olha, preste bem atenção. Eu fiquei 3 anos em Cachoeira Paulista, doido para tirar umas férias que eu precisava. Fui remanejado para Brasília de uma hora para outra. Estava em missão nos Estados Unidos quando recebi a ligação. Voltei para Cachoeira, preparei toda a documentação. Eu era o vice-presidente, vice-diretor da Fundação João Paulo II. Trabalhos diversos com o Eto. Tive que de uma hora para outra mudar. Vim para Brasília. Tive um ano novo em Cachoeira Paulista. Peguei o carro, vim embora para cá, para Brasília. Vim dirigindo. Cheguei aqui no dia 6 de janeiro. No dia 7 de janeiro, eu já comecei a procurar a Casa de Missão da Canção Nova. Porque um dos motivos da minha vinda para cá era para construir o espaço. São 18 anos que a missão está aqui e nós não temos ainda nada. E ali eu comecei a luta todo dia, incansavelmente. A humanidade doendo, cansada. Mas eu não parei. Veio o carnaval, veio peregrinação, fui para a Terra Santa com 70 peregrinos. Lá já começou esse furdunço do coronavírus. E a minha preocupação com os peregrinos comigo. Porque nós fomos para a Terra Santa, passamos pelo aeroporto da Suíça. Quando voltamos, eu voltei no dia 6 de março. No dia 6 de março, já teve missa de abertura do encontro com Roberto Tanús. Estava lá eu com o povo, rezando com o povo e preocupado, porque eu tinha vindo de um aeroporto, fiquei naquela se eu deveria ter quarentena ou não, e aquela preocupação, rezando pelos peregrinos que foram comigo para não ter nada. Enfim, passou o acampamento, 2 dias depois, o Brasil começa a se preparar. Vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter, o que vai acontecer? E começou essas tensões todas. Eu estou dizendo isso, Ângela, para que o povo entenda que você, Ângela, que eu, Padre Bruno, nós não somos seres imunes às lapidações e às tribulações da vida. De repente, tínhamos uma missa de abertura das campanhas de oração aqui. E a missa era dia 20 de março. 2 dias antes, o governador do estado, através da sua esposa, que tem sido uma pessoa muito presente na nossa vida, ligou: padre, o governador vai precisar abrir um decreto. Vai ser fechado tudo. Esse Covid está vindo com toda a força e nós precisamos. No dia 19 de março, a missa de São José, eu já celebrei ela online para o povo de Deus. Desde o dia 19 de março, todo dia. É 11 horas, é 18 horas, é 21 horas. E por que nós chamamos? Não foi convocado. Nós somos convocados para quê? Para proclamar Jesus. Bate, eu estou aqui. Não é fazendo um pantinho, não, como fala. Olha meu braço. Por isso que eu perguntei, que eu vi a foto, né, Padre Bruno? Mas, ó, vou falar uma coisa para o senhor. O pessoal está pedindo aqui, falando que o senhor é uma bênção, mas eles pediram que querem que o senhor reze conosco. E é interessante, eu vou padre, rezar, mas antes de rezar, eu estou puxando na orelha. Então pode puxar nossas orelhas. Mas é porque eu ando... Porque eu estou dizendo o seguinte, nós não podemos esmorecer. Verdade. Não podemos. Nós temos que levantar dizendo que problema... Senhor, né, padre? Tem você, problema tem eu, tem todos nós. Mas nós estamos sendo revestidos da graça. E com ele, nós somos mais que vencedores. Então vamos pedir essa graça. Não querer esmorecer com qualquer coisa. Mães que oram pelos filhos já começa há muito tempo, na sua fundação, o entendimento que nada seria fácil. Porque quando diz para uma mãe, mãe de joelho, filho de pé, é muito fácil inverter.
Quer o seu filho de pé? Tem que estar de joelho. E bem de Então, joelho, né, no padre? joelho, E joelho de coração. de joelho. Não. Eu tenho aprendido, padre, ficar de joelho fisicamente não é difícil. O difícil é fazer joelho de coração. Humildade, que o outro chame. Né? Por que eu guardo com tanto amor o senhor me puxando a lapela? Porque foi amor. Eu falo isso com o senhor, nós nos conhecemos e a gente tinha pouco conhecimento. E eu amo o senhor por causa disso, porque só irmão que faz isso. Não é verdade? É. E com carinho demais. Com carinho e com amor Verdade. mesmo. E eu quero pedir essa graça agora. Vamos pedir isso. Eu quero Estão estender pedindo, minhas aqui, mãos. estão pedindo para o senhor cantar também depois da oração, tá? Tá bom. Vou ver se eu consigo. O padre está fazendo um tratamento aqui, estou meio rouco, mas a gente é atrevido. É Eu quero pedir a verdade. Jesus toda a graça na vida de vocês que nos acompanham agora. Pai amado, em nome da palavra proclamada que está em Macabeus, diante de Efésios capítulo 6, diante dessa partilha onde nós estamos entendendo que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra os principados e as potestades deste mundo tenebroso. Pai amado, eu quero pedir agora libertação na vida desses homens e mulheres, através do grupo Mães que Oram pelos Filhos, que elas experimentem mesmo força, libertação e unção. Pai, todo o espírito de morte sai dos nossos lares, toda tristeza, todo ciúme, tudo que tem movido essas mães ou esses pais a esmorecerem. A tristeza que tem batido a porta no contexto financeiro, no contexto emocional, seja dissipado da nossa... Canta la Síria, ela canta la bandorola, condolo bandorola, canta la Síria, ela... Shiri, ela canta la bandorola, canta la Síria, ela canta la Síria, ela canta la bandorola. Durila canta la bandorola, canta la Síria. Todo medo sai agora em nome de Jesus. Eu repreendo, Senhor, todo medo, toda tristeza, toda palavra maldita lançada sobre os nossos lares e família. E proclamo, em teu nome, Jesus, libertação na vida de todos que estão agora conectados conosco, neste momento de oração, nesta hora que é a hora da graça. Eu peço, Senhor, livra de todo mal, Senhor. Os abençoa, Senhor. Os liberta, Senhor. E faz nova todas as coisas. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão, não seja o dragão, meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Eu quero louvar muito a Deus, porque na hora da oração me vinha muito forte isso, Ângela. Eu até peço, como amigo, como irmão, que depois todo o movimento faça o estudo dessa palavra de Macabeus, porque essa palavra convocação, ela tem que ser ecoada. Tem que ser ecoada por todos os grupos do Brasil e do mundo afora, de todos os países. Vocês foram convocadas. Eu tenho a graça de poder conhecer o movimento. Já preguei várias vezes com vocês, né? Nunca foi nada fácil, sempre nas lutas, nas dificuldades, mas existe uma graça sobrenatural. Toda convocação exige uma resposta. E a resposta de vocês tem que ser a resposta como a de Maria. Eis-me aqui, faça-se em mim, segundo a vossa vontade. Segundo a vossa vontade. O padre, eu quero confirmar isso, porque quando a Cris mandou para mim a palavra, ficou muito forte esta ação. E eu queria convocar as mães agora ao jejum, ao estudo da palavra e à oração. Gente, nada é coincidência na vida, tudo é providência. Eu comecei de manhã falando que a gente precisa de uma armadura, a gente começou a brincar com as fotos da armadura, porque Deus é leve, Deus é gostoso, mas Ele faz um chamado, e o chamado tem que ser levado a sério, não é isso, padre? É isso, amada. E como tem que ser levado a sério, eu deixei para falar isso no final, porque nada realmente é coincidência, tudo é providência. Nós não combinamos nada, apenas o dia, a hora. E você termina dizendo, o chamado tem que ser levado a sério.
Uma das coisas que me fez aceitar hoje estar com você, porque às 21 horas eu tenho outra live, é porque hoje, esse dia de hoje, essas horas de agora, são muito importantes para mim. Porque foi exatamente há 20 anos atrás, no dia de hoje, que eu preparava toda a minha vida. Eu sentava numa cadeira, eu escrevia uma carta, porque no dia 1º de maio de 2000, há 20 anos atrás, eu ia para um encontro em Gravatá, Pernambuco, onde o Padre Jonas foi pregar. Eram os 5 anos da Rádio Canção Nova. E eu estava no dia 30 de abril de 2000, preparando uma carta, falando para o Padre Jonas da minha eleição como candidato a vereador. E eu fui com essa carta no dia 1º para entregar, para rezar para a minha eleição. E no dia 1º de maio de 2000, no meio daquela multidão, o Padre Jonas falou: tem um jovem que está sentindo um grande chamado, uma mudança total em sua vida. Em nome de Jesus, fique em pé. Naquele momento, eu levantei e o Bruno Costa 2000, que eu tanto sonhei, acabou de acontecer. Tinha acabado de acontecer. E naquele dia eu tive certeza. Política não era mais. E eu senti o desejo e a certeza. Eu quero ser padre. E justamente 20 anos depois, aonde é que Deus me coloca? Em Brasília, Distrito Federal, no coração do Brasil. E amanhã eu vou ter a graça de celebrar às 20 horas, porque nada é coincidência. O chamado tem que ser levado a sério. O Padre Bruno, eu acho bonito quando o senhor dá o testemunho que a hora que o senhor foi para o palco, junto com o Padre Jonas, a turma do senhor falou: esse Bruno é tão esperto que ele conseguiu chegar lá em cima para poder fazer a campanha dele. Olha como o olhar do mundo é diferente do nosso olhar. As mães estão pedindo, padre, uma bênção, porque como aqui pode acabar, elas querem uma bênção, só não esquecer. Mas, o padre, antes dessa bênção, eu queria louvar e agradecer pela sua vida. Amém. Por todo o seu chamado, padre, por tudo isso de bom que Deus faz através do senhor, pela alegria que o senhor tem em servir a Deus. Quanto que nós rimos hoje, Padre Bruno, com as fotinhas, né? Como a gente se diverte. E o senhor disse uma coisa aí que poucas mães sabem disso. O tanto que a gente luta por trás das câmeras. Muitas mães acham que é legal a gente estar aqui, né? É legal a gente estar aqui, mas por trás a batalha é muito grande. Tem um exército rezando pela gente. A Giana e a Flávia fazem jejum por mim, padre, para que o meu gênio seja dominado, para que eu não fira as pessoas com o meu gênio. Quantas pessoas estão dispostas a dar a vida pelo outro? E eu, padre, hoje fui convocada pela Cris, que é minha afilhada, muito mais nova do que eu, porque Deus não fala só comigo. Deus fala com os outros. E eu quero mesmo, na sua palavra, na sua bênção, convocar todas as mães. Escolha o seu jejum. E nós vamos jejuar até o final dessa pandemia. Porque eu tomo posse, em nome de Jesus, que a solução vai aparecer. Mas para que a solução apareça, nós precisamos de rezar. Nós temos um encontro em setembro. Me pergunta, ele vai acontecer? Não sei te responder, está na mão de Deus. Mas está também nessa convocação. Nós precisamos orar, nós precisamos rezar, nós precisamos nos humilhar. E é isso, padre, que eu peço a sua bênção, para que a gente possa ter coragem de tomar uma posição. Eu quero pedir a bênção de Deus. Prometo que na próxima a gente canta uma canção. Peço desculpas que eu estou realmente rouco, mas quero pedir mesmo que vocês rezem por mim e rezem pela missão. O Senhor esteja convosco. De nós. Que desça sobre cada um de vós, sobre a vossa casa, a vossa família, as vossas necessidades,
A bênção do Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Mas antes de eu despedir do senhor, eu quero contar uma novidade para o Brasil todo. Conta. Todo ano, Dia das Mães, fica todo mundo preocupado em comprar presente, não é verdade? Esse ano, o Movimento de Mães preparou um presente para vocês. Nós vamos ter uma semana toda de super live. Na segunda-feira, Eliana Ribeiro. Na terça-feira, a Patrícia Rangoni, que é de Belo Horizonte. Na quarta-feira, a Moninha. Na quinta-feira, a Emir da Shalom, padre. Tem 3 anos que meu coração, desde que eu fiz o Fio de Ouro, que eu tenho vontade. Eu não conheço a Emir pessoalmente. E na sexta, é uma bênção, não é? E na sexta-feira, o padre Adriano vai fechar conosco, porque da outra vez ele começou a live, custei botar ele para dentro, padre, porque eu não sabia, agora eu fiquei esperta. E depois acabou aqui, porque eu não sabia que era só 60 minutos. Agora eu estou de olho aqui. Então, mãe, semana que vem nós preparamos um presente. E Padre Bruno está aqui com essa live. Eu quero abençoar, Padre, colocar minhas mãos de mãe sobre o Senhor, com todo o amor que eu sinto pelo Senhor. Que Deus restaure as suas forças. Que Deus também o convoque junto conosco, mães, para que possa evangelizar esse mundo e para que juntos nós possamos fazer deste mundo um mundo melhor, porque o mundo começa pela transformação das famílias. Amém? Amém. Uma palavra, beijo no coração. Deus abençoe. Rezem por mim. Amanhã, oração de todas, tá bom? Combinado, padre. É a sua bênção. Deus abençoe. Às 21 horas eu vou estar com o Ironi Spudari. 21 horas. Então, fica ligadinho aí, mãe. 21 horas. Aonde? No live aqui, do senhor? no nosso Instagram. Nova. Então, no Instagram da Canção Nova de Brasília. Rezando junto, continuando esse momento. Um abraço para vocês, mãe. Tchau. Beijo.